Fala Bozoca, eu sou o Eris, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre os 3 finais de séries que eu não consigo superar. São 3 séries que eram maravilhosas, mas que o final fez com que a série ela se comprometesse ao ponto de ficar um pouco arruinada. Então se vocês querem saber quais são as séries que eu vou falar aqui, espera um pouco e vem comigo. Então vamos lá. Não tem uma ordem de top 1, top 2, top 3, apesar de que tem um final em especial que eu fiquei com o maior ranço possível, mas 2 séries dessas 3 que eu vou falar pra vocês, elas são associadas, né? O final de uma meio que se associa ao final de outra, porque uma é o spin-off da outra. Então vamos lá. Eu vou começar pela primeira série que eu assisti na minha vida, a série de maior relevância que tinha, na verdade, né? Maior relevância, maior significância pra mim, que eu não conseguia nem assistir outra série porque eu queria me dedicar a assistir somente essa série. Inclusive, eu fiz um vídeo já falando sobre isso. Se vocês ainda não viram, vão lá ver. Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá ver. Então, pra quem me conhece, já sabe que a série que eu vou falar é The Vampire Diaries. Exatamente. Eu achei que a série, ela foi, na verdade, né, se perdendo conforme foram acontecendo algumas coisas. Até ali a 5ª temporada, a 6ª temporada, pra mim a série ela é muito válida, ela é uma série sensacional. Mas a partir da 6ª, 7ª, ela vai se perdendo um pouco. E a 8ª foi o cúmulo, porque, gente, é sério. Primeiro, que nessa última temporada nós tivemos 3 vilões. A gente começou com os vilões, que eram as 2 sereias, né? Pouco depois a gente descobriu que as sereias não seriam o vilão maior, né? Elas serviam ao diabo. E lá no final a gente descobre que a Catherine Pierce voltou, mas não voltou da forma que nós esperávamos, né? Porque todo mundo sabe que a Catherine foi uma das vilãs, foi a vilã, né, maior, mais marcante, mais magnífica. Uma vilã que você odiava e amava ao mesmo tempo. Era uma coisa muito doida e ela era sensacional. A interpretação da Nina vivendo a Catherine foi tão horrível. Eu acho que a Nina ela nem queria voltar para a série, é tanto que algumas reportagens dizem que ela não gosta, né, nem de ser lembrada por The Vampire. Então, ingratidão? Sim. Mas eu acho que foi terrível. Pra fazer o que fizeram com a Catherine, nem deveriam ter feito, não deveriam ter trago ela de volta. Outra coisa que não se encaixou foi algumas mortes totalmente desnecessárias e também a Bonnie, que passou o tempo inteiro tentando ressuscitar a Helena, do nada no último episódio. Sabe, gente, eu sei fazer a magia, eu consigo trazer a Helena de volta. Foi um roteiro muito falho, não se encaixava na história. Eu sei que eles divulgaram que queriam fazer um final épico, estilo Breaking Bad, mas Breaking Bad pelo menos teve sentido fazer aquele final. Foi um final que fez os fãs sofrerem, mas foi um final bonito, afinal de contas. E em The Vampire não foi isso que aconteceu. A história, o contexto, ele não se encaixava bem para que aquele final ele fosse, né, bom e se encaixasse perfeitamente na história. Até porque são séries completamente diferentes. A história em si dos 2 irmãos eram completamente diferentes. Então, Julie Plec, me desculpe, mas vocês pecaram muito com relação a isso. E o final de The Vampire, né, puxa um pouco para o final de The Originals, que foi basicamente a mesma coisa, surpreendeu ninguém, foi um final terrível, horrível também. Quando nós tivemos a morte do Stefan, né, então, se eu vou falar do final, né, vocês já poderiam esperar spoilers. Quando foi feita, né, a morte do Stefan, as pessoas ficaram dizendo, uhul, agora a Caroline vai ficar com o Klaus, uhul, uhul. Não, me desculpem, mas assim como eu fui frustrado, vocês também foram decepcionados, porque não foi pra isso. Eu não sei nem pra que a Julie, né, matou o Stefan. Eu acho que não tinha necessidade nenhuma de matar o Stefan, nem necessidade alguma de matar o Enzo. A Bonnie já tinha sofrido demais. Quando ela finalmente estava feliz, a Julie Plec vai lá e lasca ela. Aí no final de The Originals, nós vimos que foi uma coisa tão forçada. Nada se encaixava com nada. Mataram os 2 irmãos, assim como mataram em The Vampire. Mataram a Hayley, que era a personagem mais magnífica na série.
E eu acho que talvez tenha sido só pra, né, dar vida ao spin-off de The Originals e The Vampire, né, meio que uma união das duas, que é Legacy. Mas eu acho que não tinha necessidade, tinha uma forma muito melhor de fazer com que tudo isso terminasse de uma maneira melhor, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Falando agora da nossa terceira série, que em especial foi a série que mais me decepcionou com o final, porque é inaceitável tudo que aconteceu na última temporada de Game of Thrones. Muitas pessoas já esperavam eu falar, porque quem me conhece sabe que foi um final que me deixou totalmente revoltado. E eu gostava bastante da série, só que a partir de um momento que eu vi, eu já comecei a esperar que o final ele ia ser uma porcaria, e que muito provavelmente já aconteceu o que realmente aconteceu. Não tô dizendo que eu previa nem nada, mas, por exemplo, a morte da Daenerys era uma coisa que pra mim já tava vindo fazendo algum sentido, que eu via que eles iam fazer o que fizeram com a Daenerys. Então, foi por isso que eu comecei a me revoltar um pouco com a série, porque eu acho que a série ela passou a se perder um pouco da 7ª temporada ali pra 8ª, ou até um pouco antes. O que mais me revoltou é porque eu sou doido, alucinado pela Daenerys. Eu acho ela uma mulher incrível, sensacional. É uma mulher que mostra um empoderamento feminino, que mostra muita coisa, tem grandes valores a agregar na história e também exemplos pra gente trazer pra nossa vida, né? Fazendo uma associação. E me revoltou muito, porque a Daenerys, a gente viu que desde a primeira temporada ela saiu fazendo as conquistas dela sozinha, lutando por ela. Tudo que ela conquistou foi ela sozinha, assim. Não venho dizer que foi com a ajuda de fulano, não foi. Ela sofreu pra conseguir o que ela finalmente conseguiu, e quando ela tava lá, chegando no ponto de finalmente ter um final feliz, de conquistar realmente tudo que ela queria ter conquistado, vem a história e acaba com isso. Sem falar das coisas que não fizeram muito sentido, como por exemplo, o Rei da Noite, que desde a primeira temporada eles eram temidos, né, os White Walkers, temidos demais, todo mundo... Nossa, no primeiro episódio você já vê, uma coisa medonha sobre eles. A gente viu algumas batalhas, mesmo que mínimas, que mostravam o poder do Rei da Noite, e aí tudo acabou em um simples episódio. Eu acho, na minha humilde opinião, que deveriam ter estendido, o Rei da Noite deveria ser o vilão, nem que ele tivesse terminado lá, sentando no trono de ferro, estalando o dedo, levantando a Daenerys, Jon Snow, Cersei, Jaime, todo mundo lá morto, seria muito melhor do que o final que a série teve, que foi horrível. Eu acho que se o Rei da Noite ele era o maior vilão da série, por que não fazer com que na última temporada tivesse uma batalha maior? Eu não tô dizendo que a batalha foi ruim, a batalha foi sensacional, foi uma batalha muito marcante, mas o que eu tô querendo dizer é que eu acho que eles deveriam ter explorado um pouco mais, né, pra gente poder ver um pouco mais, porque a emoção da série em si era o Rei da Noite. Aí depois nós tivemos, né, depois que o Rei da Noite morreu lá na batalha, acabou ali de uma maneira tão sem graça. Eu particularmente achei muito sem graça. Depois que aconteceu isso com o Rei da Noite, aí nós tivemos o embate entre Daenerys e Cersei, que era outro embate muito esperado, né, desde lá dos primórdios, e que foi ruim. Pelo menos pra mim, porque eu acho que a Daenerys ela deveria ter massacrado a Cersei merecia ter sofrido. Infelizmente a Cersei não sofreu. Ela teve um final épico de novela mexicana lá ao lado do Jaime, que foi outra decepção na série pra mim, foi o Jaime ter, né, feito o que fez com a pobrezinha da Brienne. Nadou e morreu na praia. Mudou, não sei pra quê, porque no final de contas, no final de tudo, ele voltou a ser a pessoa que ele sempre foi. Fizeram uma forçação de barra tão grande que a Daenerys teve que ficar louca pra o Jon Snow matar ela, e pronto, acabou, e pá, nem o Jon Snow ficou no Trono de Ferro. Ainda bem, né, porque se ele tivesse ficado no Trono de Ferro, teria sido pior ainda. Porque eu garrei ódio de Jon Snow por causa dessas coisas que fizeram com Jon Snow e Daenerys. Eu acho que deveria ter feito um final muito melhor para eles dois. Eles eram os personagens principais, eram personagens que os fãs amavam muito e que infelizmente, né, se perderam. A história fez com que eles se perdessem. Mas, né, são finais que a gente tem que tentar superar, apesar de ser difícil de superar. E eu acho que eu nunca vou superar. Vai ter que superar. Tem outras séries também, né, que tem alguns finais muito ruins. Mas pra mim essas séries foram
séries que mais me decepcionaram, né? Os finais foram realmente horríveis. Isso não faz com que a série seja ruim, né? Não torna a série ruim. Mas é algo que quando você vai assistir uma série, você leva em consideração, claro. Se você já vai buscando conhecer a série, você quer saber se o final ele é digno e que muitas vezes não é. É muito difícil ter um final de série que a gente realmente se agrade, mas tem alguns finais que realmente não faz sentido. Então, né, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações porque é muito importante. Divulga também, assiste os outros vídeos. Me segue lá no Instagram, né, pra gente ter um contato um pouco maior, a gente conversar sobre séries, se revoltar junto com os finais das séries, sofrer por séries assistindo junto. E é isso, né? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau.